Povo lindo no meu coração. Vamos lá, olha só. Mais uma questãozinha, questão de 2017, tá? Primeiro exame de qualificação, questão número 30, primeira questão de química dessa prova. Bora, 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 sem vinheta, sem nada, bora para essa questão direta. Aqui é diretão. Bom, questão 30 tem um texto, mas ela tem um texto anteriormente. Não vamos ler esse texto para não ter problema, até porque o comando da questão totalmente está aqui. Na verdade, o comando está aqui embaixo, mas a questão em si o que você precisa saber está nesse texto de apoio, né? Ele fala sobre o rompimento da barragem de Mariana, né? Então, vamos lá, o rompimento da barragem de contenção da mineradora de Mariana acarretou no derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto por um metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela periódica. Então, ele não deu o nome do metal, ele só falou informações sobre esse metal. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situados a 600 quilômetros do local do acidente, deixando um rastro de destruição no percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de corais dessa região ficarão ameaçados. E aí a pergunta, logicamente, da questão 30 é quem é esse metal? Então, o que eu quero saber é o metal... Não, calma aí, deixa eu pegar um marca-texto aqui, se eu consigo marcar esse texto. Eu quero o metal de menor raio atômico que está situado no grupo 8. E aí eu tenho que parar um momento para pensar o seguinte: raio atômico. O que a gente sabe sobre raio atômico? Vamos lá, raio atômico. Bom, eu não vou definir raio atômico, até porque a gente está numa aula de resolução de questões, mas eu posso falar com vocês. Raio atômico é a distância do núcleo de um átomo até a camada de valência. Vem lá do raio da circunferência. Então, quando eu falo de raio, eu estou falando de tamanho de um átomo. Como é a distância do núcleo até a camada de valência de tamanho de um átomo. Então, quando a gente for analisar, a gente analisa isso de duas formas, entendendo e conhecendo as estruturas eletrônicas desses átomos, e segundo, é observando na tabela periódica. Como é uma questão da UERJ, e questão da UERJ você trabalha com tabela periódica, você precisa de falar e citar algumas informações. A primeira delas é compreender como eu identifico o raio atômico na tabela periódica. Para essa questão, ela é bem tranquila, então vou começar falando sobre isso. A primeira coisa que você tem que entender é uma analogia que é o seguinte: quanto mais níveis tem, quanto mais camadas, né, pode ter até 7 camadas, como a gente conhece os átomos, mas quanto mais camadas, maior esse átomo. Eu acho que isso não tem dúvidas em relação a isso. Quanto maior o número de camadas ou de níveis, vamos escrever isso, de camadas, maior é esse átomo. Maior será o raio atômico dele. Tá? E aí uma coisa que é interessante, não preciso olhar, vou até colocar como RA, pronto. Raio atômico, para ficar mais fácil. Ó. Raio atômico. Tá? Uma coisa que é interessantíssima para essa questão é o seguinte: se você reparar bem nessa questão, você vai ver o seguinte: ele pergunta o menor raio atômico do grupo 8. Como é que eu identifico o número de camadas na tabela periódica? Saiba que o período onde o elemento se encontra significa a quantidade de camadas que ele tem. Então, o elemento que se encontra mais abaixo na tabela periódica é um elemento que tem maior quantidade de camadas eletrônicas, consequência, tem maior raio atômico. Então, peraí, todo elemento que está aqui, ó, no primeira linha, que é o hidrogênio e o hélio, tem 2 elétrons no máximo, que é o hélio, tem só uma camada eletrônica. Aqui tem 2 camadas eletrônicas, aqui tem 3 camadas eletrônicas, 4, 5, 6, 7. E aqui não tem 8 e 9? Não, aqui tem 6 e 7, porque esse cara está aqui e esse filamento aqui, esse grupamento está aqui também, tá? Por favor, só para notar que isso aqui é interno, não é externo. Tá? Bom, sabendo essa informação importante, eu vou até apagar para não poluir essa minha tabela, eu preciso saber sobre o grupo 8. O grupo 8 está aqui, ó. Então, se eu quero saber sobre os elementos do grupo 8, eu vou observar esses elementos. O ferro, que é o Fe, Ru, Os e Hs. Coloquei sigla porque não preciso saber o nome de todo mundo.
né? E aí, sobre esses elementos, logicamente, o que tem maior raio atômico é o que está mais embaixo. O que tem menor raio atômico é o que está mais em cima. Então, se ele pergunta nesse grupo em específico quem tem menor raio atômico, é o ferro. Então, de cara, já mata a questão, né? Ferro está aqui. Tá? E se você reparar, você nem tinha essas opções, você não tinha nenhum outro elemento do grupo 8, né? Por favor. Então, você não tinha por quê. Ah, mas se fosse... Eu pensei nesse 8B aqui. 8B é família, não é grupo. Tá? Família é como se chamava antigamente. Grupos são as linhas verticais. Você pode até continuar falando em relação à família, mas é errado. Se eu não me engano, foi de 1989 que o pessoal tirou. Tá? O certo é grupos. A gente usa a termologia famílias para facilitar em algumas coisas, não sempre tem que ser utilizada. Mas, aproveitando que eu estou falando essa questão, dando um extra para você, antes de você aproveitar para curtir essa resolução, se você compreendeu a questão otimamente, tá? Mas, aproveitando esse momento que a gente está aqui para entender, e quando acontece de você ter elementos com o mesmo número de camadas, né? Com o mesmo número de camadas, o buraco fica só um pouquinho mais embaixo. Na verdade, fica um pouquinho mais chato de ver, porque não é tão lógico para a nossa primeira visão. Porque a gente pensa o seguinte, Bruno, se o cara tem o mesmo número de camadas, quanto mais elétrons ele tiver, maior ele será. Né? Existe até mesmo uma repulsão existente entre os elétrons, mas aqui, o que vai comandar, quando tem o mesmo número de camadas, tu vai olhar para o número atômico. Que número atômico? Por que que eu vou olhar para o número atômico? Calma aí, Bruno, você vai fazer suspense enquanto escreve? Vou. Número atômico. Por que que eu tenho que olhar para o número atômico? Porque o número atômico significa o número de prótons que esse átomo tem. Ah, mas eu estou falando de elétrons na camada, próton está no núcleo, o próton vai definir o tamanho? Vai, porque o próton vai estar associado diretamente a um termo chamado de carga nuclear efetiva, que a gente pode calcular junto com a blindagem, e quem já viu esse conceito, ótimo. Mas eu não vou precisar, não estou preocupado em realmente analisar isso, não, contabilizar isso. Eu estou preocupado que você entenda o seguinte, quando tem o mesmo número de camadas, ou seja, todos eles analisando tem 3 ou 4 camadas, quanto maior quanto maior o número atômico, maior a carga que esse núcleo exerce sobre aqueles elétrons na camada de valência. Então, essa carga é atração. Carga é atração do núcleo pelos elétrons. Isso é ruim para o raio. Isso significa que reduz, comprime, atrai. Isso significa que diminui o raio atômico. Caraca, então agora eu buguei. Então essa propriedade ela nem sempre é crescente? Não, senão ela não seria periódica. Essa é a sacada. Você tem que entender que ela cresce quanto mais embaixo, mas quanto maior o número atômico, ou seja, ela não cresce verticalmente e nem horizontalmente. Então, se eu estou analisando mais embaixo, quanto mais embaixo, maior o raio atômico. Só que se eu estiver analisando elementos da mesma linha, por exemplo, a linha 4, onde tem os elementos que todos têm 4 camadas eletrônicas, quanto menos prótons, melhor. Porque quanto mais prótons, como é o caso do criptônio, significa que ele tem um núcleo mais positivo, que atrai as 4 camadas, atrai os elétrons da 4ª camada, assim como os outros, com mais intensidade. Então, a regra é quanto mais para baixo, né? Quanto mais para à esquerda, vamos dizer assim, não sei se você está vendo como esquerda também, que eu sou horrível. Eu sempre gravo que o elemento que tem maior raio atômico é o frâncio, tá? O elemento que tem maior raio atômico é o frâncio, eu vou descendo e indo em direção a ele. Beleza? Agora eu fechei de vez, coloquei só um conceito a mais para essa questão, para não ficar de graça, mas a questão molezinha, tá? Se você está aqui, continua assistindo as outras questões, aproveita para agregar seu conhecimento. Ficou alguma dúvida? Manda mensagem aqui, manda mensagem que eu respondo claramente, obviamente. Beijos, tá? Vou deixar vocês aqui